Oi galera, sou eu, Jéssica. Bem-vindos ao 4º episódio do nosso Clube do Livro aqui no YouTube. A descoberta das bruxas está ficando cada vez mais intensa e se você ainda não tá com a gente, corre para pegar o livro porque tá imperdível. Imagina acordar sem saber que um vampiro entrou no seu apartamento enquanto você dormia. Creepy, né? No capítulo 4, Diana Bishop está lidando com isso, além de um monte de criaturas invadindo sua paz na biblioteca. E o Matthew Claremont está colado nela, quase um stalker. Será que é por causa da magia dela ou por causa do manuscrito? Vamos descobrir. Hoje vou ler o capítulo com toda energia e depois a gente bate um papo rápido. Então pega o seu livro, se joga no sofá e bora pra Oxford. Se você curte suspense e magia, inscreva-se no canal e ative o sininho agora. Vamos nessa? Capítulo 4. Acordei 4 horas mais tarde, sem ter desfeito a cama para dormir e com o fone na mão. Enquanto dormia, o chinelo deve ter escapulido e meu pé direito ficou oscilando para fora da cama. Olhei para o relógio e resmunguei. Não me sobrava tempo para a caminhada habitual até o rio, nem para uma corrida. Com meu ritual matinal minguado, tomei um banho e depois tomei uma xícara de chá bem quente enquanto secava o cabelo. Eu escovava meu cabelo com regularidade, mesmo assim ele era rebelde e parecia uma palha. Como o cabelo de muitas bruxas, os fios longos do meu nunca estavam bem penteados e não se mantinham à altura dos ombros. Sarah dizia que isso se devia à magia enclausurada e garantia que o uso constante do meu poder dissiparia a eletricidade estática e tornaria meu cabelo mais obediente. Depois de escovar os dentes, vesti uma calça jeans, uma blusa branca e uma jaqueta preta. Era a rotina de sempre e o traje habitual, mas esse dia nada parecia confortável. Parecia que eu estava espremida nas roupas e isso me incomodava. Ajeitei a jaqueta para melhorar o caimento, mas não se podia esperar muito de um corte inferior. Olhei para o espelho e lá estava o rosto da minha mãe me olhando. Não sei quando comecei a me parecer tanto com ela. Será que foi durante a faculdade? Lembro que só repararam nisso em meu primeiro ano da faculdade, quando fui passar o feriado de ação de graças em casa. Era a primeira vez que eu via isso das pessoas que tinham conhecido Rebecca Bishop. A olhar dela no espelho também me fez notar que as poucas horas de sono tinham deixado minha pele esmaecida. Isso realçava as sardas herdadas do meu pai, um realce alarmante que as olheiras em torno dos meus olhos tornavam ainda mais visível. O cansaço também evidenciava o tamanho do meu nariz, deixando o meu queixo mais pronunciado. Lembrei do imaculado professor Claremont, me perguntando que aparência ele tinha quando acordava de manhã. Talvez a mesma aparência prístina que apresentara na noite anterior, concluí. Uma besta. Ri da minha reflexão. Fiz o trajeto até a porta do apartamento, parando aqui e ali, verificando todos os aposentos. Algo me preocupava, sei lá, um apontamento esquecido, um prazo de entrega. A sensação era de que eu tinha esquecido alguma coisa muito importante. O desconforto fez meu estômago revirar e comprimir, e depois passou. Chequei a agenda e a pilha de correspondência em cima da mesa, depois saí apressada e desci até o térreo. As prestativas funcionárias da cozinha me ofereceram uma torrada quando me viram passar correndo. Elas teimavam em ainda me ver como uma aluna de graduação e sempre tentavam me alimentar com mingau e torta de maçã quando eu aparecia estressada. Mastigar a torrada enquanto escorregava pelo calçamento de pedras da The New College Lane foi o bastante para me convencer de que a noite anterior não tinha passado de um sonho. Meus cabelos balançavam no meu pescoço e minha expiração se misturava ao ar gelado. De manhã, Oxford era a quintessência da normalidade, com os furgões de entrega que se dirigiam às cozinhas da faculdade, o aroma do café recém-passado, a umidade da calçada e os raios de sol que se infiltravam pela neblina. Claro que não era um lugar apropriado para vampiros. O atendente da Blondeiana, no seu costumeiro terno azul, executou a rotina de examinar meu cartão da biblioteca como se nunca tivesse me visto. Como se eu fosse um chefe de uma quadrilha de ladrões de livro. Por fim, acenou, permitindo minha entrada. Coloquei a bolsa no guarda-volumes, próximo à porta depois de ter apanhado a carteira, o computador e as notas, e me dirigi à escada de madeira em espiral rumo ao 3º andar. O cheiro de biblioteca sempre me deixava revigorada. Um misto de pedras envelhecidas, umidade, carcome e papel corretamente feito de fibras de algodão. O sol entrava pelas janelas de cada piso da escada, iluminando as partículas de poeira no ar, projetando barras luminosas nas velhas paredes. Nelas,
A luz do sol salientava os anúncios da última série de palestras agora enrolados. Ainda seriam afixados novos cartazes, mas logo os portões se abririam e chegaria uma onda de alunos para quebrar a tranquilidade da cidade. Cantarolando baixinho, cumprimentei com aceno de cabeça os bustos de Thomas Bodley e do rei Carlos I, que ladeavam a entrada arqueada da Duke Humphrey, e empurrei a porta de vai-vém próximo ao balcão de solicitações. Hoje teremos que instalá-lo na South End, soou a voz do supervisor com tom exasperado. A biblioteca acabara de abrir, mas o Sr. Johnson e sua equipe já estavam agitados. Eu já presenciara essa mesma agitação, mas só quando acadêmicos importantes eram aguardados. Ele já fez o pedido e está esperando. A atendente desconhecida do dia anterior me olhou com uma cara carrancuda e pegou uma pilha de livros. Esses aqui também ele pediu que os levasse da nova sala da leitura da biblioteca. Lá ficavam os livros da Ásia Oriental. Não era meu campo de estudo e logo perdi o interesse pela agitação. Leve-os para ele agora mesmo e avise que entregaremos os manuscritos daqui a 1 hora. O supervisor parecia aborrecido quando retornou ao seu escritório. Sean fez uma cara de enfado quando me aproximei do balcão. Oi, Diana. Você quer os manuscritos que reservou? Muito obrigada. Sussurrei visualizando minha apetitosa lista. Hoje o dia está agitado, não é? Aparentemente, ele disse de modo seco antes de sumir na cabine de onde os manuscritos eram trancados durante a noite. Em seguida, voltou com uma valiosa pilha. Aqui estão. Qual é o mesmo número da sua mesa? A4. Era o número da mesa que eu sempre escolhia, no fundo do canto sudoeste da South Eden, onde a luz natural era melhor. O Sr. Johnson veio correndo na minha direção. Doutora Bishop, nós colocamos o professor Claremont na A3. Talvez a senhora prefira se sentar na A1 ou na A6. Ele se equilibrava nervosamente, ora sobre o pé esquerdo, ora sobre o pé direito, ajeitando os óculos no topo do nariz e piscando para mim atrás das grossas lentes. Eu o encarei. O professor Claremont? Sim, ele está trabalhando em alguns documentos de Needham e precisa de uma boa luz para isso. Joseph Needham, o historiador de ciência chinesa. O sangue começou a ferver em torno do meu plexo solar. Sim, o próprio. Ele também era bioquímico, é claro. Daí o interesse do professor Claremont, explicou o Sr. Johnson nesse momento, ainda atrapalhado. A senhora se sentaria na A1? Eu ficarei com a A6. A ideia de se sentar ao lado do vampiro, mesmo com um assento vazio entre nós, me soou profundamente desagradável. Mas para mim, era impossível cogitar um lugar. Como poderia me concentrar imaginando que aqueles olhos estranhos estariam olhando? Se as mesas da ala medieval fossem mais confortáveis, eu teria me instalado debaixo de uma das gárgulas que aguardavam nas estreitas janelas, mesmo enfrentando a desaprovação da impertignada Gillian Chamberlain. Oh, isso é ótimo, muito obrigado pela compreensão, o Sr. Johnson suspirou aliviado. Meus olhos se apertaram assim que cheguei ao iluminado céu de End. Claremont parecia imaculado e descansado. Sua pele pálida contrastava com seus cabelos negros. Dessa vez ele estava com um suéter cinza salpicado de pontos verdes, com a gola ligeiramente erguida à nuca. Uma espiada para baixo da mesa mostrou que ele vestia uma calça cinza quase da cor do carvão, meias combinando e sapatos pretos que seguramente eram mais caros que o guarda-roupa inteiro dos acadêmicos. A sensação de desconforto retornou. O que Claremont estava fazendo na biblioteca? Por que não estava no laboratório? Não fiz o menor esforço para abafar o barulho dos meus sapatos enquanto andava em direção do vampiro. Sentado na extremidade das fileiras de mesa, em linha diagonal ao meu lugar, e aparentando não se dar conta da minha presença, Claremont manteve-se impassível na leitura. Coloquei a sacola de plástico e os manuscritos no espaço marcado como A5, delimitando os limites extremos do meu território. Ele ergueu os olhos e arqueou as sobrancelhas, em aparente surpresa. Doutora Bishop, bom dia. Professor Claremont, eu presumi que ele tinha escutado tudo o que eu disse a respeito dele na entrada da sala com a sua audição de morcego. Sem encará-lo, comecei a tirar os meus equipamentos de dentro de uma sacola para erguer uma pequena fortificação entre mim e um vampiro. Ele me observou fazendo isso até o fim e depois abaixou as sobrancelhas em sinal de concentração e retornou à leitura. Peguei o fio do computador e me enfiei debaixo da mesa para ligá-lo na tomada. Quando me recompus, ele ainda estava lendo, mas se reprimindo para não rir. Você estaria bem mais confortável na extremidade norte, eu disse entre os dentes, voltando-me para minha lista de manuscritos. Claremont ergueu os olhos, repentinamente escurecidos pelas pupilas dilatadas. Eu a estou incomodando, doutora Bishop?
É claro que não, respondi abruptamente, com a garganta repentinamente impregnada pelo forte aroma de cravo da Índia que acompanhou as palavras dele. Mas me surpreende vê-lo confortavelmente sentado de frente para o lado sul. Você acredita em tudo que lê? Ele ergueu uma das sobrancelhas grossas e negras com um ar de interrogação. Se quer saber se acho que você arderá em chamas sobre a luz do sol, a resposta é não. Os vampiros não se incendeiam em contato com a luz do sol e não possuem presas muito acentuadas. São lendas criadas pelos humanos. Mas eu nunca conheci alguém como você que gostasse de se expor ao sol. O corpo de Claremont continuou imóvel, mas notei que ele reprimiu para não rir. Doutora Bishop, quantas experiências diretas você teve com alguém como eu? Doutora Bishop, quantas experiências diretas você teve com alguém como eu? Como ele sabia das minhas experiências com vampiros, que não eram muitas. Mesmo com alguns sentidos e habilidades sobrenaturais, isso não capacitava os vampiros de ler mentes e ter premonições. São sentidos inerentes a bruxas e raras vezes a certos demônios. Essa era a ordem natural, ou pelo menos a que minha tia me passou quando eu era criança e que atrapalhava meu sono, temendo que algum vampiro roubasse meu pensamento e fugisse pela janela com eles. Eu analisei bem perto. De qualquer forma, não acho que sejam necessários anos de experiência para que me diga o que quero saber agora, professor Claremont. Se eu puder, ficarei feliz em responder a sua pergunta, ele disse fechando o livro e deixando-o à mesa. Aguardou com a mesma paciência de um professor que ouve um aluno beligerante e não muito brilhante. O que você quer? Claremont se reencostou na cadeira de braços cruzados. Eu quero investigar os documentos de Needham e estudar a evolução de suas ideias em morfogênese. Morfogênese? A mudança das células embrionárias que resultam na diferença... Eu sei o que é morfogênese, professor Claremont. Isso não me interessa agora. Ele engoliu em seco e eu cruzei os braços. Entendo. Ele esticou seus dedos longos, descansando os cotovelos nos braços da cadeira. Na noite passada, vim aqui na biblioteca Bodleian para requisitar alguns manuscritos. Entrei e resolvi dar uma olhada por aí. Você entende? Gosto de dar uma olhada no que me cerca e geralmente isso não leva muito tempo. E lá estava você, na galeria. Claro que aquilo que vi depois foi completamente inusitado. Ele engoliu em seco outra vez. Eu repassei na cabeça a cena em que eu pegava o livro. Procurei não me desarmar por ele ter sido antiquado ao dizer Biblioteca de Bodleian, mas não tive muito êxito. Cuidado, Diana, eu disse para mim mesma. Ele está querendo encantá-la. Então, a sua versão é de que tudo não passou de um conjunto de estranhas coincidências que fizeram um vampiro e uma bruxa se sentarem próximos um do outro para investigar manuscritos como dois leitores comuns. Não acho que alguém que perdesse tempo para me analisar chegaria à conclusão de que sou comum, não concorda? A serenidade na voz de Claremont assumiu um tom zombeteiro e ele se inclinou para a frente da cadeira. A luz incidiu na palidez da sua pele e o fez brilhar. Por outro lado, é isso mesmo. Tudo não passa de uma série de coincidências facilmente explicáveis. Suponho que os cientistas não acreditam em coincidências. Ele riu suavemente. Alguns precisam acreditar. Claremont continuou com os olhos cravados em mim e isso me deixou extremamente irritada. A atendente chegou com caixas de manuscritos que trazia com um carrinho de madeira para a sala de leitura e colocou-as no braços do vampiro. Ele tirou os olhos de mim. Muito obrigada, Valerie. Agradeço pela ajuda. Não há de quê, professor Claremont, disse Valerie ruborizada, olhando-o em êxtase. O vampiro a encantara com nada mais que um simples agradecimento. Bufei. Não deixe de nos avisar quando precisar de alguma coisa. Ela acrescentou enquanto voltava para o seu posto próximo à entrada. Claremont desamarrou o barbante da primeira caixa com seus longos dedos e deu uma olhadela para mim. Não quero atrapalhar seu trabalho. Claremont assumiu o controle. Eu já tinha lidado bastante com colegas academicamente superiores a mim para reconhecer os sinais e saber que qualquer resposta só pioraria a situação. Abri o computador e pus para funcionar com um toque mais pesado do que necessário e peguei meu primeiro manuscrito. Depois o desamarrei e o coloquei no cavalete à frente. Passada 1h30, eu tinha lido as primeiras páginas por pelo menos umas 30 vezes. Comecei pela leitura dos conhecidos versos atribuídos a George Ripley, os quais prometiam revelar os segredos da Pedra Filosofal. Em face das surpresas da manhã, o poema que descreve como fazer o leão verde, criar o dragão negro e preparar sangue místico a partir de ingredientes químicos pareceu mais opaco do que costume.
Por outro lado, o desempenho de Clermont era surpreendente. Preenchendo páginas de papel com uma elegante caneta Montblanc Meisterstück, ele virava as páginas sem se deter e o farfalhar me deixava boquiaberta. Vez ou outra, o Sr. Johnson passava pela sala para verificar se as obras estavam sendo bem cuidadas. O vampiro não interrompia suas anotações, eu espiava. Às 10h45, Gillian Chamberlain entrou a South End, fazendo-me sentir um formigamento familiar. Ela caminhou em minha direção, sem dúvida para me dizer que se divertira muito no jantar de Mabon. Então avistou o vampiro e uma sacola plástica com lápis e papéis caiu de sua mão. Ele a encarou e assim ficou até que ela retornou apressada para a sala medieval. Às 11h30, senti a pressão insidiosa de um beijo na minha nuca. Era o demônio confuso e viciado em cafeína na sala de referências musicais. Ele girava repetidamente um par de fones de ouvidos brancos de plástico entre os dedos e depois girava-o no ar. Avistou-me, acenou com a cabeça para Matthew e sentou-se na frente de um computador no centro da sala. Um aviso estava colado à tela, com defeito à espera do técnico. O demônio permaneceu ali durante algumas horas, e às vezes olhava para trás e para o teto, como se tentando se situar e descobrir como tinha parado naquele lugar. Desviei a atenção para George Ripley, sentindo os olhos frios de Clermont no alto da minha cabeça. Às 11h40, tive a sensação de um rasgão gelado entre meus ombros. Foi a última gota. Sarah sempre dizia que entre 10 seres, um era sempre uma criatura, mas aquela manhã, as criaturas superavam os humanos na sala Duck Humphrey, uma média de 5-1. De onde tinham surgido todas aquelas criaturas? Levantei abruptamente e olhei ao redor, assustando um querubínico vampiro tosquiado que tinha uma pilha de missais medievais na mão e tentava se sentar numa minúscula cadeira. Ele deixou escapar um grunhido perante a súbita e indesejada atenção. Ao avistar Clermont, empalideceu de um modo que eu não achava possível nem mesmo para um vampiro. Inclinou-se com reverência e saiu às pressas em direção aos recessos sombrios da biblioteca. Ao longo da tarde, uns poucos humanos e mais 3 criaturas entraram no South End. 2 vampiras desconhecidas, talvez irmãs, passaram deslizando por Clermont e chegaram às estantes de história local debaixo da janela, onde pegaram com tanta rapidez que se fosse o pescoço de um ser inferior teria estalado. Ele pediu silêncio com um suave sopro sibilante que eriçou os pelos da minha nuca. As 2 se entreolharam e se retiraram da mesma maneira furtiva de quando apareceram. A terceira criatura era um homem mais velho que se colocou diretamente exposto à luz do sol. Olhou embevecido pelas janelas e depois se voltou para mim. Ele vestia o traje acadêmico habitual, paletó de tweed com remendo nos cotovelos, calça de veludo cotelê ligeiramente esverdeada e camisa de algodão abotoada até a gola com um bolso manchado de tinta. Eu já estava achando que era mais um acadêmico de Oxford quando a minha pele formigou, sinalizando que era um bruxo. Mesmo assim, era um estranho para mim e tratei de me concentrar no meu manuscrito. Contudo, uma suave sensação de pressão na minha nuca tornou impossível a concentração na leitura. A pressão se deslocou para os olhos, intensificando-se à medida que A pressão se deslocou para os olhos, intensificando-se à medida que se dissipava pela testa, e fez meu estômago se apertar em pânico. Aquilo não era uma saudação silenciosa, e sim uma ameaça. Mas por que outro bruxo estaria me ameaçando? Ele caminhou na minha direção com aparente displicência. Já próximo de mim, uma voz sussurrou dentro da minha cabeça, a essa altura estalando de dor. Eu me senti muito debilitada para distinguir as palavras. Eu estava certa de que vinham do bruxo, mas quem era ele, afinal? Eu já estava sem fôlego. Saia da minha cabeça, eu pensei, agora irritada e tocando na minha testa. Clermont moveu-se com tanta rapidez que eu não vi-o rodear a mesa. Uma fração infinitesimal de tempo depois, ele já estava de pé, apoiado em uma das mãos nas costas da minha cadeira e com outra no tampo da minha mesa. Seus ombros largos curvaram-se em volta de mim, como asas de um falcão protegendo a presa. Você está bem? Ele perguntou. Estou ótima, respondi com voz trêmula, sem entender por que o vampiro precisava me proteger de um bruxo. Na galeria acima de nós, uma leitora esticou a cabeça para espionar o ocorrido. Ela aparentava preocupação. Uma bruxa, um bruxo e um vampiro jamais seriam ignorados por um humano. Me deixe sozinha, os humanos já nos perceberam, falei entre os dentes. Clermont empertigou-se como um anjo vingador de costas para o bruxo e com o corpo angulado entre mim e o bruxo. Ah, desculpe-me, murmurou o bruxo atrás de Clermont.
Achei que o lugar estava vago, peço desculpas. À medida que o bruxo se retirava com passos macios, a pressão da minha cabeça desvanecia. Uma leve brisa soprou em mim, como quando o vampiro tentou tocar no meu ombro com sua mão gelada e a desviou para o encosto da minha cadeira. Depois se inclinou. Você está muito pálida, disse suave e baixinho. Posso acompanhá-la até sua casa? Não. Balancei a cabeça, torcendo para que ele se sentasse e eu pudesse me recompor. Lá na galeria, a humana continuava a nos observar. Doutora Bishop, talvez seja melhor me deixar acompanhá-la até sua casa. Não! Minha voz soou mais alta do que pretendido. Abaixei o tom até torná-lo um sussurro. Ninguém vai me tirar dessa biblioteca. Nem você, nem qualquer outro. O rosto de Claremont estava desconcertantemente próximo a mim. Ele respirou fundo e foi soltando ar aos poucos, e o poderoso aroma de cravo e canela se fez presente outra vez. O meu olhar o fez se convencer da minha resolução e ele se afastou. Com os lábios fechados e uma linha de severidade, retomou o assento. Passamos o resto da tarde em negociação diplomática. Eu tentava ultrapassar a segunda folha do primeiro manuscrito, enquanto ele folheava alguns fragmentos e as notas já escritas, a atenção de um juiz decidindo um caso capital. Ali pelas 3 horas da tarde, meus nervos já estavam em frangalhos e eu não conseguia mais me concentrar. Um dia perdido. Recolhi minhas coisas espalhadas pela mesa e coloquei o manuscrito de volta à caixa. Claremont olhou para mim. Já vai embora, doutora Bishop? Disse com uma voz meiga e com os olhos faiscando. Sim, respondi apressadamente. Aos poucos, a cara do vampiro se tornou inexpressiva. As criaturas presentes na biblioteca observaram a minha saída. O bruxo ameaçador, Gillian, um monge vampiro e também um demônio. O atendente da tarde na mesa de devolução me era estranho, porque eu nunca saí da biblioteca naquele horário. O Sr. Johnson se remexeu na cadeira e, surpreso por me ver, olhou para o relógio. Atravessei a porta de vidro da biblioteca e respirei o ar fresco do pátio. Mas aquele dia seria preciso muito mais que ar fresco. 15 minutos depois eu estava de bermuda larga, camiseta velha da New College Boat Club e suéter de moletom. Amarrei os cadastros do tênis e saí para uma corrida até o rio. Quando cheguei ao rio, uma boa parte da minha atenção se dissipara. Envenenamento de adrenalina. Era o diagnóstico de um médico para os surtos de ansiedade que me atormentavam desde a infância. O que os médicos me explicavam é que o meu corpo parecia se sentir em constante perigo por razões desconhecidas. Um dos especialistas consultados pela minha tia afirmou com veemência que meu sintoma era um resquício bioquímico do período em que homens se dedicavam à caça e à agricultura. Segundo ele, eu poderia melhorar se corresse para liberar a carga de adrenalina da minha corrente sanguínea, tal como acontece com um cabrito montês que foge em disparada de um leão. Infelizmente, o doutor sequer imaginava que, quando pequena, eu tinha ido até Serengeti com meus pais, onde eu presenciei esse tipo de perseguição. O cabrito montês perdeu, e isso me impressionou muito. Desde então, tomei um medicamento atrás do outro, mas nada funcionava tão bem para disparar o pânico quanto a atividade física. Em Oxford, se fazia um exercício de remo antes das aulas, e uma horda de estudantes tornava o estreito rio em via pública. Mas as aulas da universidade ainda não tinham começado, e o rio estava praticamente desimpedido naquela tarde. Saí pisando nos cascalhos do caminho que levava à casa de barcos. Acenei para Pete, um barqueiro que vasculhava a região com chave inglesa e tubos de graxa para consertar os danos eventuais que os estudantes faziam durante o treinamento. Parei na 7ª casa de barcos e, antes de pegar a chave em cima da lâmpada do lado de fora, fiz um alongamento para aliviar uma pontada na lateral do meu corpo. Lá dentro, acomodados em cavaletes, barcos em branco e amarelo me saudaram. Alguns com muitos assentos e mais o assento de timoneiro. Outros ligeiramente menores para mulheres, e também alguns botes de qualidade e tamanho inferiores. Um cartaz dependurado no arco de um reluzente barco que ainda não estava pronto instruía os visitantes com as seguintes palavras: ninguém pode levar a mulher do tenente francês para fora desta casa sem a permissão do presidente da NCBC. O nome do barco tinha sido pintado recentemente na lateral com letras de estilo vitoriano, em homenagem ao criador do personagem que estudara na New College. No fundo da casa de barco soava o ruído de um barco de uns 8 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, assentado em um conjunto de estilingas posicionadas à altura da cintura. Deus abençoe Pete, pensei. Ele tinha deixado o barco no chão da casa dos barcos.
Sobre o assento um bilhete. Treinamento para os alunos da faculdade na próxima segunda-feira. O barco estará de volta aos cavaletes. Depois de tirar o tênis, peguei 2 remos curvos que estavam ao lado da porta e os levei para a doca. Em seguida, voltei para pegar o barco. Coloquei suavemente o barco na água e apoiei um pé no assento para que não se movesse enquanto eu encaixava os remos. Com os 2 remos em uma das mãos, como se fossem 2 palitinhos, entrei no barco com cuidado e depois o impulsionei, empurrando a doca com a mão esquerda. O barco saiu flutuando pelo rio. Para mim, o remo era uma religião composta de um conjunto de ritos e movimentos repetidos que se transformavam em meditação. Os ritos começavam no momento em que eu tocava no equipamento, mas a verdadeira magia era a combinação de precisão, ritmo e força que o remo requer. Desde meu tempo de estudante, o remo sempre me trouxe uma serenidade ímpar. Meus remos mergulhavam e deslizavam na superfície da água. Para entrar no ritmo, eu reforçava a sequência das vogas com as pernas, sentindo a água quando o remo era impelido para trás e deslizava sobre as ondas. O vento estava frio e cortante e entrava pela minha roupa a cada voga. À medida que os meus movimentos fluíam em perfeita cadência, eu me sentia como se estivesse voando. Um êxtase que me deixava suspensa no tempo e no espaço e que fazia de mim um corpo sem peso sobre um rio em movimento. Meu pequeno barco se projetava ao longo do rio enquanto eu cadenciava em uníssono perfeito com o barco e os remos. A certa altura fechei os olhos e sorri, e os acontecimentos do dia desvaneceram na insignificância. O céu escureceu para trás das minhas pálpebras fechadas e o rumor do tráfego por cima da minha cabeça indicou que eu estava passando debaixo da ponte de Donington. De volta à luz do outro lado da ponte, abri os olhos e senti o toque gelado do olhar de um vampiro no osso dianteiro do meu peito. Avistei uma silhueta de pé na ponte, com um casaco longo esvoaçando ao redor dos joelhos. Mesmo sem poder enxergar claramente o rosto, com aquela altura e aquele corpanzil, só podia ser um vampiro. Matthew Claremont, mais uma vez. Soltei um palavrão e quase larguei um dos remos. A doca de City of Oxford ficava nas cercanias. Fui tentada a fazer uma manobra ilegal para cruzar o rio e poder acertar a maravilhosa cabeça do vampiro com alguma peça do equipamento do barco. Enquanto arquitetava o plano, avistei uma mulher esguia de pé na doca, com uma roupa toda manchada de tinta. Fumava um cigarro e falava no celular. Não era uma visão típica para a casa de barcos de City of Oxford. Ela se voltou para mim, seus olhos cutucaram minha pele. Um demônio. Os lábios da mulher traçaram um sorriso de foca e falaram alguma coisa no celular. Aquilo tudo estava muito esquisito. Primeiro Claremont e depois uma horda de criaturas que irrompiam de todos os lados onde ele estava. Eu deixei o plano de lado e transferi o desconforto para o remo. A princípio, meu plano era descer o rio, mas a serenidade do passeio se evaporara. Quando virei o barco para a frente da taverna de Isis, Claremont estava empertigado ao lado de uma das mesas. Ele tinha percorrido a pé o percurso da ponte de Donington até aquele lugar em menos tempo que o meu barco de regata. Remei vigorosamente com os remos atingindo uns 70 centímetros acima da água, como asas de um grande pássaro que deslizava rumo à oscilante doca de madeira da taverna. Eu mal tinha saído do barco e Claremont já tinha atravessado uns 7 metros de gramado que nos separava. O peso dele afundou ligeiramente a plataforma flutuante na água e fez o barco balançar e depois se acomodar. "O que está fazendo aqui?" perguntei, descartando o remo e caminhando nas tábuas duras da plataforma em direção ao vampiro. Eu estava quase sem fôlego pelo esforço com o rosto afogueado. "Vocês e seus amigos estão me seguindo?" Claremont franziu a testa. "Não são meus amigos, doutora Bishop." "Não? Pois não vejo tantos vampiros, tantas bruxas e bruxos e tantos demônios juntos no mesmo lugar desde o dia que minhas tias me arrastaram para um festival pagão de verão quando eu tinha 13 anos de idade. Se não são seus amigos, por que estão sempre no meu caminho?" Passei a mão na minha testa suada e afastei uma mecha de cabelo também suada da minha testa. "Meu Deus", murmurou surpreso. "Os rumores são verdadeiros." "Que rumores?" perguntei com impaciência. "Você acha que essas coisas perderiam tempo delas comigo?" A voz de Claremont soou divertida e com uma ponta de surpresa. Inacreditável. Tirei o suéter de moletom, os olhos de Claremont se voltaram para a minha clavícula e desceram pelos meus braços desnudos até atingir a ponta dos meus dedos. Mesmo enfiada no meu traje habitual de remo, me senti estranhamente nua.
Acho sim, retruquei. Já morei em Oxford, volto aqui anualmente e neste ano você é a única coisa diferente aqui. Depois que você chegou a noite passada, perdi meu assento na biblioteca, me deparei com estranhos vampiros e demônios e fui ameaçada por bruxos esquisitos. Claremont abriu os braços como se fosse me pegar pelos ombros e me sacudir. Embora eu não seja baixa, ele era tão alto que me obrigava a esticar o pescoço para olhar nos olhos dele. Consciente do tamanho e da força que ele tinha, dei um passo para trás e encarnei minha persona profissional para me robustecer emocionalmente. Eles não estão interessados em mim, doutora Bishop. Eles estão interessados em você. Por quê? O que poderiam querer de mim? Você não sabe mesmo porque os demônios, e bruxas e bruxos e vampiros da cidade estão atrás de você? A voz do vampiro soou como um tom de descrença e parecia que ele estava me vendo pela primeira vez. Não sei não, respondi de olho em dois homens que tomavam cerveja em uma mesa por perto. Felizmente, eles estavam absorvidos na própria conversa. Não tenho feito nada aqui em Oxford além de ler antigos manuscritos, remar no rio, preparar uma conferência e ficar na minha. É tudo que eu tenho feito aqui. Não vejo motivo algum para que essas criaturas prestem atenção em mim. Diana, pense. A voz de Claremont se mostrou intensa. Um arrepio que não era de medo percorreu minha pele tão logo ele me disse meu primeiro nome. O que você tem lido? As pálpebras fecharam os olhos misteriosos de Claremont. Mas isso não me impediu de entrever um olhar de avidez. Minhas tias tinham me alertado que Matthew Claremont queria alguma coisa, e com razão. Ele me olhou com os olhos cinzentos e raiados. Eles estão no seu encalço, porque acredito que você encontrou algo que está perdido há muito tempo, disse resolutantemente, e querem isso de volta e acham que você pode conseguir para eles. Repassei mentalmente os manuscritos consultados por mim nos últimos dias. Meu coração gelou. Somente um manuscrito se prestaria a tanta atenção. Se eles não são seus amigos, como vocês sabem que querem algo? Eu ouço coisas, doutora Bishop. Eu tenho uma ótima audição, disse ele com paciência, retomando sua postura formal. E também sou um excelente observador. No concerto da noite de domingo, duas bruxas estavam conversando sobre uma colega bruxa americana que tinha encontrado um livro dado como perdido na biblioteca de Bodley. A partir daí, muitas caras novas apareceram em Oxford e isso tem me importunado. É bom. Por isso tantas bruxas e bruxos vieram para cá. Tentei encontrar um tom que se adequasse ao tom impaciente dele, embora ele não tivesse respondido a minha última pergunta. Claremont balançou a cabeça com um sorriso sarcástico. Não é o equinócio, é o manuscrito. O que você sabe sobre Ashmole 782? Perguntei baixinho. Menos que você, ele disse apertando os olhos. Isso fez parecer ainda mais como uma fera, grande e letal. Eu nunca o vi. É você que o tem nas mãos. Onde ele está agora, doutora Bishop? Você não seria tola de deixá-lo no seu apartamento, não é mesmo? Fiquei pasmada. Você acha que eu roubei da biblioteca? Como ousa insinuar esse tipo de coisa? O manuscrito não estava com você segunda-feira à noite, ele continuou. E hoje também não estava na sua mesa. Você é um bom observador, comentei com um tom cortante. Mas caso tenha visto tudo isso de onde estava sentado, e para sua informação, saiba que devolvi o manuscrito na sexta-feira. Me ocorreu que ele podia ter vasculhado as coisas na minha mesa. O que há de tão especial nesse manuscrito que o fez bisbilhotar o trabalho de uma colega? Ele estremeceu levemente, mas o meu triunfo pelo flagrante de uma ação inapropriada foi neutralizado por uma pontada de medo. Aquele vampiro talvez estivesse me seguindo mais de perto do que eu imaginava. Simples curiosidade, ele disse com os dentes à mostra. Sarah não tinha me enganado. Vampiros não possuem presas. Espero que você não espere que eu acredite nisso. Pouco me importa que você acredite ou não, doutora Bishop, mas é melhor ficar atenta. Essas criaturas não estão brincando. E quando descobrirem que você é um tipo incomum de bruxa... Ele balançou a cabeça. O que quer dizer? O sangue parou de circular na minha cabeça e fiquei zonza. Hoje em dia não é muito comum encontrar bruxas com tanto potencial. A voz de Claremont ronronou com vibração no fundo da garganta. Nem todos conseguem vê-lo ainda. Mas eu consigo. Você irradia isso quando está concentrada e também quando está zangada. Claro que os demônios da biblioteca logo irão perceber, se é que já não perceberam. Agradeço pelo conselho, mas eu não preciso da sua ajuda. Me preparei para sair, mas ele me segurou pelo braço. Não tenha tanta certeza disso.
Cuide-se, por favor. Ele hesitou e as linhas perfeitas do seu rosto desapareceram como se ele estivesse lutando, sabe-se lá com o quê. Sobretudo se encontrar outra vez aquele bruxo. Olhei fixamente para a mão que pegava meu braço. Clermont me soltou. Fechou os olhos. Remei de volta à casa dos Bacos com remadas lentas e estáveis, mas nem os movimentos repetitivos foram capazes de dissipar a confusão e o desconforto que me assolavam. De vez em quando eu avistava um borrão no caminho de Sirga, mas nada mais me chamou a atenção, a não ser os humanos que pedalavam em bibliotecas... A não ser os humanos que pedalavam em bicicletas de volta para casa após o trabalho e uma humana que passeava com o cachorro, todos autenticamente comuns. Depois de guardar os equipamentos e trancar a casa de Barcos, tomei o caminho de Sirga para uma corrida leve. Matthew Clermont encontrava-se do outro lado do rio, de frente à casa de Barcos da universidade. Comecei a correr e, quando olhei para trás, ele tinha sumido. Nossa, gente, tô até agora com aquele o que tá acontecendo aqui na cabeça. Vamos conversar sobre esse capítulo porque tá cheio de coisas para desempacotar. Primeiro, a Diana acordando sem fazer ideia que o Matthew entrou no apartamento dela. Que bandeira vermelha é essa? Eu fiquei tipo, menina, acorda. O que sabe, biblioteca, a coisa piora. A paz da Diana acabou. Tem vampiros, demônios, bruxos, todos de olho nela. E o Matthew, meu Deus, sentou bem perto do lugar que ela sempre escolhe. Isso é meio stalker, né? Mas ao mesmo tempo ele tem aquele charme que deixa a gente na dúvida. Será que ele tá protegendo ela ou só quer algo? A Desperta das Bruxas está me prendendo cada vez mais. Mal posso esperar para mergulhar no capítulo 5 com vocês no próximo episódio. Então pega o livro e vem comigo para mais suspense. 3 coisas rapidinhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso clube está ficando cada vez melhor e eu quero você aqui com a gente. Deixe um comentário agora. Qual momento te deixou mais tenso? Matthew é mocinho ou é vilão? Joga sua teoria. E terceiro, compartilhe esse episódio com um amigo que curte um bom mistério. Vamos trazer mais gente para o clube. Obrigada por estar aqui, galera. Essa história tá ficando boa demais e eu amo dividir isso com vocês. Então, até o próximo episódio. Leia o capítulo 5 e voltem com tudo. Até a próxima, pessoal!